Né, voltando um pouquinho nesse material de produção, há uma diferença entre, por exemplo, você falou que tem várias redes sociais, várias formas de comunicar. Eu preciso fazer uma reportagem ou uma informação para a imprensa escrita. Aí Uhum. você faz de um jeito. Aí para sites esportivos você faz de outro. Para televisão você faz de outro. Para Instagram você faz outro ou é muito próximo? Não, Você são, percebe que é a diferença dos públicos são ou não? conteúdos diferentes. A gente usa o site oficial mais para municiar notícias para a imprensa, para ter as notas oficiais, os releases oficiais. A gente põe esse conteúdo no site, que já tem uma linguagem mais formal, jornalística, com o formato do texto jornalístico mesmo. No primeiro parágrafo, o lead, que são as informações mais importantes do texto, depois o desenvolvimento, a conclusão, as informações, assim, se for um serviço, por exemplo, a venda de ingressos. Uhum. Ah, os ingressos vão ser vendidos em tal lugar, de tal hora a tal hora. Esse texto mais informativo mesmo, com curiosidades, estatísticas, se for um pré-jogo, que nem agora, a Caldense vai jogar com o Atlético de São João del Rei, então a gente faz um levantamento, quantos jogos já houve entre as duas equipes na história, quantas vitórias, tal, para a imprensa ter o que falar durante o jogo, né? Tipo, o jogador, se ele fizer um gol hoje, vai ser o 100º gol da carreira dele, sabe? Assim, esse tipo de curiosidade para municiar com conteúdo, informações, curiosidades para a imprensa ter pauta para comentar sobre aquilo. Uhum. Então, esse é o objetivo do site. Agora, para as redes sociais, muitas vezes a gente replica esse conteúdo, dependendo da relevância dele, e muitas vezes a gente produz conteúdos específicos, porque na rede social, seja no Instagram, no Facebook, a gente já tem um público mais descontraído lá, né? Já é um Sim. negócio mais informal. Então, a gente faz algumas brincadeiras. Um exemplo, uma coisa que a gente gosta de fazer, no dia de jogo, a gente tenta tirar uma foto do jogador na hora que sai o gol, tira a foto dele comemorando e na mesma hora já publica essa foto, faz alguma brincadeirinha assim. Então, depende muito do que tá acontecendo. Se o jogador faz um telefoninho, se fez o gol, saiu comemorando o telefone, e aí, tipo, a gente põe alguma brincadeirinha, tipo, alô mãe, tô ligando pra falar que eu meti gol, sabe assim? Alguma Uhum. brincadeirinha desse tipo, pra deixar o negócio mais leve, mais descontraído. Após o jogo, a gente coloca os vídeos dos bastidores, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de ver os jogadores falando aquelas palavras motivacionais no vestiário, aquela preleção, fala do Uhum. treinador. Então tem esse perfil assim mais descontraído no Facebook e no Instagram. Já no Twitter, a gente tem uma pegada mais informativa em tempo real e às vezes algumas brincadeiras que a gente usa aquela figura do personagem estagiário, né, que vários times usam também, que tipo, que nem, por exemplo, viralizou há pouco tempo que a gente jogou contra o Atlético e o Atlético tem a fama de ter muitos pênaltis marcados a seu favor, né? Aí a gente brinca, tipo, o estagiário tropeçou e caiu aqui na cozinha, pênalti pro Atlético, sabe? E bota umas coisas assim, e aí, tipo, isso dá repercussão violenta, assim, sabe? Vários sites de notícia colocam, tipo, Caldense alfineta Atlético no Twitter, sabe assim? Então, dá abertura cada rede social para essas coisas. E no YouTube, a gente coloca reportagens sobre o andamento dos treinos da equipe, entrevistas pós-jogo com os jogadores, com o técnico, os vídeos dos gols. Então, cada Eu vou plataforma tem a perguntar de sua. novo a mesma coisa. Só um segundo. Ô, Tudo isso Fagner, você que você, tem, faz? você quer perguntar alguma coisa? Não, só queria perguntar do que faz. E tudo isso é você que faz? Sim. O Matheus dá alguma ajuda assim na parte de criação de artes, assim, das partes de montagem, mas essa produção assim mais de texto e vídeos, a gente dá uma desdobrada ali para conseguir colocar em prática. É, Eu tava vendo uma forte, né? O produtor do Charlie Brown falando sobre a influência que os fãs do Charlie Brown tiveram no final que o Champignon teve, o baixista do Brown. Foi decisivo a repercussão negativa que os fãs atacavam, né? Para até chegar no. É, o quão é nocivo a torcida começar a ser negativa para contigo. E quais são assim, as principais táticas que vocês usam para conseguir tornar isso? Porque a gente sabe que assim, é um ciclo, né? O time tem fase boa, o time tem fase ruim, mas boa parte da torcida não consegue entender isso de uma maneira a incentivar. Porque tem que incentivar quando está embaixo, né?
incentivar quando tá em cima é comemorar. É. Incentivar quando o time precisa. Quando vive um momento que não é bom, que começa a ter muitas críticas, é claro, os jogadores, dirigentes, todo mundo acaba acompanhando um pouco, acaba ficando por dentro do teor das críticas e tudo mais. E isso acaba sendo utilizado para você buscar forças para tentar dar a volta por cima, para dar uma resposta a isso, a sair daquela situação. Então eu acho que a melhor resposta é o desempenho, é o resultado com o trabalho. Se as críticas estão vindo é porque alguma coisa precisa ser mudada. Então a resposta tem que ser com trabalho de resultado. No caso Mas você percebe do que, por exemplo, desempenho nesse caso que eu tô esportivo, comentando, aí você sente que os jogadores começam a ficar inseguros. Porque quanto mais as pessoas criticam, tem gente mas que melhora com crítica, mas tem gente que desaba. os jogadores, verdade. no Aí geral, cria-se um marketing para tentar incentivar esse pessoal a. O marketing tem que ser meio psicólogo. Mas os jogadores, mais ou no menos geral, por aí. eles já estão acostumados a lidar com essa situação, porque o cara que é jogador de futebol, desde quando ele nasceu, ele está acostumado a jogar, disputar campeonato, torcida contra, torcida a favor. Então chega um determinado momento que o cara meio que já fica calejado com isso. Ele já está acostumado a lidar com aquela situação, com aquela cobrança, com aquela pressão. A única coisa que é desagradável é quando parte para alguma ofensa mais pessoal, assim, alguma coisa nesse sentido. Mas quando é uma cobrança assim do desempenho, do trabalho, eu acredito que a maioria compreende e assimila bem. Renan, eu queria só entrar rapidinho, Fagner, nesse lado do que você comentou de assimila bem. E eu lembrei de estádio de futebol. Antigamente, você ia no estádio de futebol e muita gente falava isso, você vai meio que para se desestressar. Como é que você se desestressa? Se xinga. Você sente que hoje tá diferente? As pessoas, os torcedores, eles já não fazem mais esse tipo de coisa ou fazem? Metade do jogo é. Levinho? Desde a Copa de 2014, a FIFA começou a divulgar um protocolo, uma cartilha com a conduta dos torcedores no estádio. E várias regras, assim, não proferir palavras de baixo calão, não assistir o jogo em pé, não vaiar, não sei o que, sabe assim? Eu fiquei pensando pelo que você falou. Até o Marcelo Adnet, na época que saiu essa cartilha, ele fez uma sátira criticando isso aí, né? Que antes do jogo você pega o nome da mãe do juiz, em vez de você xingar ele, você fala filho da Márcia, que é o nome da mãe dele, né? Então, é umas coisas assim pra ir amenizando. Mas no calor do jogo lá é impossível. Você vai em qualquer estádio de futebol, a gente já foi mais de 100 estádios aí nesses últimos anos, e não tem nenhum que não tenha torcedor xingando, cornetando, cobrando, chacoalhando alambrado. Então é uma coisa assim natural do torcedor, que acabou fazendo parte da cultura de quem vai no estádio, né? Fagner, você ia fazer outra pergunta? Você ia fazer outra Eu cortei. pergunta? Agora, velho, tá de sábado. Nossa Senhora. Você xingou muito o juiz? Ó, velho, Se fosse o do Atlético, então. O time marcando um gol pra ele acabar, velho. Já era meia-noite no Natal. Não, tá doido. Peraí. Só porque eu falei Tô perando. dos estádios de futebol. Uma coisa referente ainda à torcida. Tem a entrevista de um jogador, eu esqueci o nome dele, ele fala assim que ele joga no Japão, ele joga no Irã, ele joga em qualquer Menos em Poços de Caldas. menos no Brasil, porque ele saiu do Brasil no outro dia que ele tinha perdido um campeonato, era uma final, ele perdeu o campeonato, ele tava com a esposa, com a filha no colo, os torcedores veio pra cima apontar o dedo na cara dele e ameaçar. O cara, acho que na Argentina, não sei se foi na Argentina ou no Uruguai que ele jogou, cara, a gente perdeu um jogo importantíssimo lá, acabou o jogo, a gente tava fazendo um churrasco junto com a torcida. A turma falou, não, na próxima a gente vai, tal. É do brasileiro isso mesmo? Ou você acha que é uma coisa mais expansiva? Depende. O brasileiro, de uma forma geral, se apega muito ao futebol para ter um momento de lazer, um momento de escapar um pouco da vida sofrida que o brasileiro tem de uma forma em geral, e muitas vezes acaba levando aquilo como um propósito de vida maior do que outros na vida dele, né? Às vezes coloca na frente do trabalho, na frente da família, na frente do respeito, e às vezes a gente vê algumas pessoas que exageram um pouco, né? Partem para violência, mas a gente
tem que ter uma conduta, assim, uma linha ali para ter um respeito, chegar num limite e saber se controlar um pouco. Você já presenciou nesse alguma sentido. coisa assim? Aqui em Poços é bem tranquilo. Não tem nada assim de agressão, de briga, não. O máximo que a gente vê é cobrança pós-jogo, assim, na saída do vestiário, o pessoal Fala, dar jogou tapão muito na ruim. porta do vestiário, xingar os jogadores, Vocês não valem nada. ameaçar, assim, uma cobrança, assim, mas... Parabéns. Que é o jogo lá. Primeiro a chacoalhada no alambrado lá que der e chegar lá para calmoso rapidinho. O cara foi muito. Ô, Renan, Teve, então. eu tenho uma Que bom, questão né? pra te fazer. Na realidade, ela é não em relação à Caldense, mas os maiores desafios que você vê hoje no futebol e no jornalismo esportivo. Tipo assim, não sei o que fazer, isso vai demorar muito tempo para se resolver. É que tem duas vertentes do jornal. Aliás, eu até faço um complemento. Eu tenho a impressão, e eu faço a observação que eu não vejo muito futebol, mas eu tenho a impressão de que a qualidade dos jogadores caíram, e eu não tô falando isso da Caldense, falando como um todo, mas o marketing sobre eles é como se, tipo assim, fosse melhor do que era para ser. O futebol virou um negócio, porque em décadas passadas, o objetivo principal do jogador era entrar em campo e jogar em prol da sua equipe. Hoje, o jogador tem outros objetivos. Ele tem patrocinadores particulares, ele tem as redes sociais dele, ele tem os negócios dele. Então, ele entra em campo, tem toda uma questão envolvida. Você vê, nessa última Copa Tem um do gerente Mundo... de marketing próprio. Nessa última Copa do Mundo, a gente viu o jogador entrando em campo sem camisa, para não aparecer a marca do fornecedor de material esportivo no peito, agachando no meio do campo com a bola rolando para a câmera fechar nele e mostrar a chuteira, que é na nova linha do fornecedor. Então são várias coisas sutis ali que às vezes a pessoa que está assistindo não percebe, mas implicitamente tem muita coisa envolvida. As redes sociais, o jogador, o cara posta um vídeo lá tomando um copo, uma garrafinha d'água para mostrar a marca da água que patrocina nele. Então, sabe assim, tem muita coisa no futebol assim de alto nível que está envolvido ali que a gente não tem muita noção. E dentro do jornalismo esportivo, isso acabou perdendo um pouco assim o foco principal, né? Que até exatamente, eu acho que isso atrapalhou o que deveria ser realmente feito. O Buzuca lá, que eu te falei que ele era esse visual mais bruto, mais rústico, assim, futebol raiz mesmo, ele definiu isso da seguinte forma, que antigamente o jogador era um gladiador e hoje o jogador é um artista. E é o que é mesmo, porque antes o cara ia lá, tipo, pra uma guerra, né? Hoje ele vai lá pra jogar, pra passar uma boa aparência, uma boa imagem, tem muita orientação. Antigamente os jogadores eram muito mais acessíveis. Você vê, o Pelé, quando teve aqui em Poços, a Rádio Cultura de Poços de Caldas fez uma entrevista de 11 minutos com ele, exclusiva, na porta do quarto dele no hotel. Pensa bem, se vier um Neymar aqui hoje, você vai conseguir fazer uma entrevista de 11 minutos exclusiva com ele na porta do quarto dele no hotel. Globo. Não tem como. Só se você for da Globo. Então mudou muito. E olha lá. Falando só para responder a outra pergunta. Quem tomou uma multa violenta foi o Neymar. Né? O quê? Ele colocou a cueca dele pra cima, assim, abaixou o short pra ver a marca da patrocinadora dele. Nossa, ele levou uma multa violenta. Não sabia disso. E a questão do jornalismo esportivo, aqui em Poços especificamente, a gente tem dois lados. Tem o jornalismo esportivo da imprensa convencional, rádio, TV, jornal, site, e tem o jornalismo esportivo do lado da assessoria. O lado do jornalismo esportivo da imprensa, Poços de Caldas, assim como a maioria das cidades do interior e do Brasil todo, a imprensa tem passado por muitas dificuldades, porque a imprensa sobrevive com os parceiros, os patrocinadores. E com o advento das redes sociais, as empresas têm optado muitas vezes em investir diretamente nas redes sociais do que investir num veículo de comunicação para ter essa visibilidade, né? Que antes você só conseguia aparecer para o público em massa através de uma TV, de um jornal, de uma rádio. E hoje você mesmo pode ter o seu Instagram, seu Facebook e atingir seu público-alvo. Então, os veículos de comunicação têm sofrido muito com a diminuição das receitas e trabalhado com equipes reduzidas, mandado muitos funcionários embora. Então, os veículos de comunicação, de uma forma geral, estão lutando para sobreviver, para conseguir
produzir um trabalho assim em loco. Se a gente está vendo aqui em Poços mesmo, vários profissionais exercendo várias funções. Antes a redação de um jornal, um exemplo, tinha 10 funcionários, hoje tem 2. Então foi agrupando as funções ali, tudo para uma ou 2 pessoas. E em contrapartida, as assessorias de imprensa, tanto no nosso caso, que é uma assessoria esportiva, quanto das outras organizações da cidade, têm produzido cada vez mais conteúdo justamente para municiar a imprensa. Então, só para ilustrar, 5 anos atrás, toda semana ia 8, 9, 10 veículos de comunicação diferentes no CT da Caldense, Centro de Treinamento, fazer matéria. Hoje vai 2, 3. Muitos pararam de ir porque a gente manda conteúdo para eles. Então a gente já manda a entrevista pronta, já manda o vídeo pronto, o texto, a foto, tudo pronto para eles aproveitarem. Talvez nem fosse, né? Então, por questão de financeiro também. Pensando pro lado da instituição, é bom porque você consegue mandar um texto com a forma que você idealiza, a foto que você quer, e consegue, vamos dizer assim, controlar um pouco aquilo que sai de informação do clube, né? E também pro lado do veículo de comunicação também é bom porque você não precisa ficar deslocando aquele recurso para fazer a matéria. Por exemplo, numa situação normal você teria que pagar um cinegrafista, um repórter, um motorista para levar a pessoa até lá no local para fazer o conteúdo, depois voltar a editar o material, então meio que já recebe tudo pronto e reproduz. Então é uma tendência que está acontecendo em todos os clubes. Você vê que qualquer time hoje tem essa produção de conteúdo intensificada para que possa os demais veículos de comunicação ter acesso, que nem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Quem é da imprensa que não é de uma cidade próxima de onde esses times ficam, fica difícil para você ir lá fazer uma entrevista, ter um vídeo. Hoje você consegue ter acesso, porque a TV Palmeiras, TV Galo, TV Flamengo, coloca tudo no YouTube aí disponibilizado, entrevista, vídeo, então você pode baixar esse material, utilizar no veículo que você trabalha e produzir um conteúdo seu também. Você comentou que são 146 mídias que vocês se relacionam, né? Você, por exemplo, vocês mandam por e-mail para todas? Sim. Tô falando e-mail, mas pode ser outro tipo. Sim, a gente tem um mailing, que é uma lista com os e-mails dos representantes de cada veículo de comunicação, e então tem os grupos no WhatsApp também, quando é uma informação mais instantânea, mais objetiva, né? E quando é uma informação mais importante, a gente manda no mailing para todo mundo ter acesso. Tem veículo estrangeiro também? Não. Não? Só nacional? Só nacional. Ah, sim. Às vezes acontece de ser veiculada notícia fora, porque tem jogador que às vezes veio pra cá, que já jogou em times de fora, e aí é ídolo lá, por exemplo, num time de fora, que nem teve umas 3 ou 4 vezes já que aconteceu isso, um que eu lembro agora, que foi um Juninho, atacante, que ele jogava lá na Turquia, e aí ele veio pra cá, aí lá na Turquia saiu matéria, assim, com foto que a gente colocou dele, falando que ele tinha sido contratado para um time do Brasil e tal. Depois teve uma outra matéria que tinha um centroavante que tinha apelido de Tevez, por parecer com um jogador argentino, e ele era igualzinho o Tevez mesmo, e ele era um jogador de futebol amador, e viram ele jogando na Redondeza, indicaram para a Caldense contratou. No primeiro jogo dele ele fez um gol de placa, driblou 2, 3 jogadores, deixou os caras no chão e fez um gol lá, sabe? Aí parou por aí. Foi notícia no Brasil inteiro também, porque a história dele, assim, de superação, de sair do futebol amador, ele morava em um bairro humilde e tal, e de repente estreou no profissional. Não fez o mesmo sucesso do Carlitos. Não. E aí saiu na Argentina também, na imprensa lá, a matéria comparando o rosto dos dois e tal. Então às vezes sai alguma notícia assim, mas não é um acompanhamento assim, contínuo, né? O Renan, conta você falou que você viaja com um time para todos os lugares. Talvez você viaja também com, por exemplo, a equipe do vôlei, do basquete, às vezes também não? Ainda não, mas a gente está com um projeto de começar a expandir, porque assim, o departamento de marketing tem crescido bastante nesses últimos anos, porque as redes sociais estão cada vez mais em evidências. Demanda mais tempo. Só para você ter uma base, em 2018 a gente tinha 8 mil seguidores no Instagram oficial da Caldense, hoje a gente está com 33 mil. Então, quer dizer, em 4, 5 anos quadriplicou o número de seguidores, né? E a gente está tendo uma demanda grande e a gente está com a intenção agora de ter mais uma pessoa para poder fazer essa cobertura mais específica do esporte especializado, do social, para poder também estar presente nos jogos em casa e fora.